Olá, muito boa noite. Na última semana, descobrimos que o Brasil é alvo de espionagem norte-americana. Documentos apontam que a presidente e até uma das maiores empresas do Brasil, a Petrobras, foram espionadas pelos Estados Unidos. As acusações de abuso de poder por parte da Agência de Segurança Nacional Americana começaram com Assange e tomaram corpo depois das denúncias do ex-agente Edward Snowden. E hoje nós perguntamos, será que o mundo da tecnologia facilita a espionagem? Como podemos nos defender? E será que as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos podem sair prejudicadas depois dessas denúncias? Quem responde essas e outras dúvidas é o Márcio Sampaio de Castro, que é professor do curso de Relações Internacionais da Facamp. Seja muito bem-vindo à Programação Nacional, professor. Obrigado, Karina. Você de casa também pode participar. Você que tem dúvidas, você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, ligue para 19 3871 9620. Você que não é sócio também pode participar. Ou então, se preferir, escreva para o nosso e-mail, açãonacional@rs21.com.br, tá? Manda seu comentário, sua sugestão e a sua pergunta. E a denúncia, de que a presidente Dilma era espionada pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos começou no primeiro dia desse mês. Nós vamos relembrar agora quais os tipos de informações da presidente Dilma foram divulgadas e as primeiras reações do governo. Uma reportagem exibida pela Rede Globo indicou que a presidente Dilma Rousseff foi alvo direto de espionagem da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A matéria mostrou documentos classificados como ultrasecretos com códigos e fotos que comprovariam o monitoramento por telefonia e internet da comunicação entre Dilma e seus principais assessores. O material foi entregue ao jornalista Glenn Greenwald no início de junho por Edward Snowden. O ex-técnico de inteligência americano, que divulgou detalhes dos programas de espionagem da Casa Branca, está asilado na Rússia. Após a nova denúncia, a presidente brasileira convocou uma reunião com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que classificou em uma entrevista o ato do governo Obama como inadmissível. A ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, também se manifestou sobre o caso. Ela escreveu no Twitter que as novas revelações sobre a espionagem da NSA representam um grau máximo de desrespeito à soberania do país. A gente sabe que a espionagem é uma estratégia antiga entre os países, mas o Brasil até então não aparecia, pelo menos para a maioria, como um país que deveria ser espionado. E a primeira denúncia mostrou que a presidente e assessores e membros também do governo têm seus e-mails e ligações monitorados. Esse tipo de espionagem, professor, será que fere a nossa soberania brasileira? É uma ameaça à soberania? Não, sem dúvida. Todo e qualquer tipo de espionagem fere a soberania. Inclusive, todos os pronunciamentos do governo federal têm sido nesse sentido, né? Na comparação entre duas grandes democracias que têm pontos em comum, pontos de contato e que, portanto, segundo o posicionamento do governo brasileiro, isso não poderia ocorrer, né? Mesmo no mundo globalizado de hoje, onde a gente tem relações com o mundo todo, os países se interrelacionando, dá para a gente falar ainda de soberania? Existe essa barreira? Sim, não, sem dúvida alguma. A soberania está presente, mesmo com a ideia de um mundo globalizado. Porque a ideia de globalização está muito associada não só às comunicações, mas à ideia de comércio e relações entre os países. Mas os estados nacionais continuam tendo o seu espaço, digamos assim, sagrado, né? Tanto que a primeira reação da presidente Dilma e de membros do governo brasileiro foi de afirmar que é inadmissível a espionagem e também cobram uma resposta do governo americano. Será que o governo brasileiro estava preparado para receber esse tipo de informação, de enfrentar uma denúncia como essa? Esse é um dado bem interessante que você coloca, pelo seguinte, primeiro, a denúncia do Snowden, ela materializa algo que todo mundo já imaginava, não é? Quer dizer, que os Estados Unidos, como a grande superpotência do mundo hoje, tem essa capacidade, tem esse poder em suas mãos.
Agora, o fato novo é o grau dessa investida no que se refere ao Brasil. Isso é que chama bastante atenção, né? Já existia, será, uma desconfiança por parte do governo brasileiro? Com certeza, eu imagino que sim, né? Por quê? A gente precisa voltar um pouco no tempo, mais ou menos uns 10 anos, e lembrar que, inclusive, há poucos dias nós tivemos o aniversário do 11 de setembro, que a partir daí os Estados Unidos avançam muito nas técnicas de espionagem eletrônica, primeiro na tentativa da caçada ao Bin Laden, também na ideia de guerra ao terror, então o controle de ligações telefônicas. Isso não é algo novo. Foi influenciado pelo 11 de setembro, na sua opinião? A meu juízo, sim. A meu juízo, sim. É claro que há outros elementos, outros fatores, se a gente voltar um pouco mais para a Guerra Fria, quantos filmes de espionagem nós já vimos, né? Todo mundo já viu pelo menos um filme sobre espionagem. Mas o 11 de setembro é um marco aí para um avanço, para um aprofundamento nisso. Não que não existisse antes também, né? Não que não existisse antes, com certeza, sempre existiu. Agora, por questões como essa, por exemplo, do 11 de setembro, a gente pode dizer que espionagem é um tema, né? É uma questão que envolva direitos humanos, por exemplo? Em certa medida, sim. Por quê? Porque o que nós estamos acompanhando e insistindo na questão do 11 de setembro, hoje ainda nos Estados Unidos, continua em vigor o chamado ato patriótico, que prevê exatamente que, na medida em que o governo, as autoridades norte-americanas percebam que algum cidadão, algum grupo, alguma instituição oferece algum tipo de risco, essas pessoas podem ser investigadas sem passar pelos trâmites naturais da justiça norte-americana. Se a gente estender um pouco mais isso para além das fronteiras norte-americanas, essa ideia da guerra ao terror tem avançado de uma maneira bastante decisiva e figuras como Snowden, como você citou, que se encontra hoje asilado na Rússia, a figura do Julian Assange, que se encontra asilado na Embaixada do Equador, em Londres, o próprio Bradley Manning, que foi o informante das Forças Armadas norte-americanas, que foi condenado recentemente a 35 anos. Então a gente tem um movimento aí que, em certa medida, é preocupante nesse sentido, de ameaçar as liberdades individuais. E, na verdade, outros países da América Latina passam por essa situação também? Podem passar por essa situação como o Brasil está passando hoje? Em tese, sim. Agora, o dado que chama a atenção em relação ao Brasil, e que você até havia perguntado anteriormente, né, é exatamente esse novo momento que o Brasil atravessa. O Brasil tem passado, com certeza na última década, um pouco mais, um pouco menos, por um processo de projeção internacional, seja através da sua economia, seja através de uma participação mais ativa no cenário político internacional, que, claro, chama a atenção. O Brasil faz parte do chamado grupo dos BRICS. O Brasil faz parte do G20. O Brasil tem tido uma série de posicionamentos, digamos assim, um pouco mais autônomos do posicionamento da chancelaria norte-americana, que sempre marcou a postura do Brasil, principalmente no pós-guerra, né? Nos anos 2000, essa postura da chancelaria brasileira tem mudado. E ela muda na medida em que também muda essa configuração do país e essa projeção do país. E isso, com certeza, chama a atenção. Então, eu diria que a gente pode inferir, a gente pode imaginar que o Brasil é um alvo de análise, de observação ou espionagem muito maior e mais interessante, sob esse ponto de vista, do que os nossos vizinhos, né? A Ação Nacional está falando hoje um pouquinho sobre espionagem, sobre essa era de espionagem digital, desde que foram divulgadas informações que o Brasil sofre espionagem por parte dos norte-americanos. Não se fala em outra coisa em todo o Brasil. Enfim, nós estamos hoje tentando entender um pouco mais sobre esse assunto e você aí de casa está convidado a participar com a gente. Será que o Brasil, será que nós estamos preparados de forma geral, não só os governos, mas cada cidadão? Muito se fala que os cidadãos também são espionados, os dados pessoais, os e-mails, as ligações telefônicas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, como que a espionagem pode influenciar na minha, na sua vida aí de casa.
Será que nós estamos todos preparados para isso? O governo, a população? Mande a sua opinião, mande a sua dúvida também para a gente aqui hoje no Ação Nacional, tá? Por e-mail, açãonacional@rs21.com.br, ou se você preferir pelo nosso telefone 19 3871 9620. A gente recebe um e-mail aqui que vem do Pará, do João Lourenço. Obrigada pela participação, João. Ele manda a opinião dele, professor, dizendo que ele acredita que depende aí das circunstâncias dos fatos, porque algumas espionagens, segundo ele, aqui é a opinião dele, são benéficas, como na perseguição do Osama Bin Laden, um dos maiores terroristas procurados no mundo, e outras ferem os direitos humanos, como o que aconteceu com a presidente Dilma e a empresa Petrobras. Está aí a visão do nosso telespectador. Mais ou menos isso que a gente estava dizendo aqui, né? Sim, com certeza. E a gente também não pode ter a ingenuidade de imaginar que esse é um caso que se refere somente aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos chamam a atenção por ser a superpotência. Agora, todos os países espionam. A gente não pode ter a ideia de que isso não aconteça, por uma série de razões, uma série de interesses econômicos, interesses políticos, para você ter uma segurança em relação a algum posicionamento que se vai tomar mais adiante, numa discussão, numa mesa de debates, etc. Não é? Em maior ou menor escala, maior ou menor intensidade, todo mundo quer saber o que está acontecendo do outro lado, né? Inclusive daqui para fora também? É possível. O caminho inverso é possível? É possível a gente imaginar, né? A meu juízo, aí é uma colocação muito pessoal, claro, né? É muito difícil imaginar que no caso do nosso, também a gente não dê uma olhada no que acontece fora das nossas fronteiras, né? Aqui no Brasil, será que a gente tem um sistema que garanta a segurança das informações, pelo menos aquelas que são de importância nacional? Existe essa preocupação? Tem como proteger alguma informação ou não? O Brasil hoje está suscetível a qualquer tipo de investigação mais profunda, de uma espionagem, como nesse caso? Eu acho que tem dois lados aí para a gente analisar. Primeiro, de acordo com essa projeção que o país naturalmente vai tendo, é lícito a gente imaginar o seguinte, que o país precisa tomar mais cuidados em relação à sua segurança, à segurança das suas informações. A presidente da Petrobras declarou essa semana que muitas medidas já são naturalmente tomadas para assegurar a garantia e a tranquilidade de informações estratégicas da empresa. O governo brasileiro possui também os seus departamentos de inteligência e de segurança voltados para isso. Mas, sem dúvida nenhuma, este caso, essa denúncia que aparece, pode sim representar um marco para que essa segurança seja amplificada, porque o país se projeta e precisa ter maiores cuidados. Por outro lado, a gente precisa lembrar o seguinte: grande parte dos softwares e dos equipamentos, né, do hardware e software, os equipamentos e os aplicativos de computação, por exemplo, que se usa no mundo inteiro, vem dos Estados Unidos, né? E a partir daí, a gente não pode esquecer o seguinte, que o governo dos Estados Unidos, ao longo das últimas décadas, tem financiado o desenvolvimento de softwares e de hardwares a partir do Vale do Silício, na Califórnia. Então, não é descabido imaginar o seguinte, que de alguma maneira possa haver algum tipo de informação que acabe passando, seja através das redes sociais, ou de aplicativos, equipamentos, etc. Não é impossível de se imaginar isso, né? Você de casa que tem dúvidas sobre esse assunto, você que quer entender melhor sobre a espionagem digital, participe com a gente, escreva para açãonacional@rs21.com.br ou, se preferir, ligue para a gente, tá? 19 3871 9620. No próximo bloco, nós vamos ver o pedido de esclarecimento sobre o caso da presidente Dilma para o presidente Obama e como ela vai levar o assunto às organizações internacionais. Não saia daí, a gente volta já.